Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje é quarta-feira e quarta-feira na Igreja da Graça é dia de orar em favor da nossa casa, da nossa família. Não deixe de orar, não deixe de buscar. A Bíblia diz que aquele que não ora, que não busca pelos seus, ele falou que é pior do que um descrente, negou a fé. Não negue a fé. Deus quer te abençoar, mas também quer abençoar a sua casa e a sua família. Para isso, é importante que você esteja sempre em comunhão com Deus, porque a qualquer momento, você se deparará com alguma situação aonde, estando bem com Deus, você vai poder orar, Deus vai operar, o nome do Senhor será glorificado e ficará sabido que o Senhor é Deus na sua vida. Então é importante a gente estar sempre em comunhão, e às vezes nós precisamos ter um tempo com Deus, a sós com o Senhor. É importante ter esse momento aí de intimidade, de comunhão, para ouvir a Deus, até porque no meio do barulho, da multidão, dificilmente você conseguirá ouvir a voz de Deus. É importante muitas das vezes se afastar, se retirar, como o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus queria que ele saísse do meio, para que Deus pudesse tratar com ele, Isso não quer dizer que você tem que abandonar a sua família, nada disso, mas sair do meio, é você se retirar em oração, é você sair um pouco do problema, deixar um pouquinho o problema de lado. Sei que não é fácil, mas é importante buscar uma estratégia de Deus, uma comunhão com Deus, e Deus vai te dar força, vai te dar condição para você resolver essa situação, talvez, que você esteja enfrentando, seja na sua vida, no seu casamento, na sua casa, em nome de Jesus. O próprio Jesus aqui, ele nos dá esse exemplo para a gente, que temos que ter um tempo a sós com Deus. Quer ver? Aqui em Marcos capítulo 14, versículo de número 32, diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Então, entenda bem, irmãos, Jesus ele chama alguns discípulos para estar com ele, Porém, quando ele chega no Getsêmani, a Bíblia diz que ele pediu para que os discípulos ficassem ali, e ele foi um pouco mais adiante. Ele queria ter ali um particular com Deus. Jesus estava angustiado, porque estava chegando próximo a hora dele ser crucificado. Então imagina só, Jesus ele veio como homem, sentia dor, tinha sentimentos, entenda bem. E Jesus ele estava ali, aquele momento de angústia, mas no momento de angústia, o que ele fez? Em vez de ele ficar ali remoendo sozinho, preocupado, com medo daquela situação, ele foi falar com Deus. Essa é a estratégia que temos que termos. Precisamos falar com Deus, e muitas das vezes nós precisamos falar com Deus em particular, porque tem coisas que Deus vai tratar somente com a gente, e é importante você, porque estando sozinho, diante de Deus, estando você e Deus em particular, você pode falar aquilo que você está sentindo, você pode desabafar. Acredito que Jesus não queria falar aquilo que ele estava sentindo perto dos seus discípulos, Entenda bem. E ele vai diante de Deus, ele fala com o Senhor, e aí ele sai dali, fortalecido, para que ele pudesse continuar até a cruz, que era o propósito, que era o plano de Deus. Entenda bem. Mas o que me chama a atenção aqui, é justamente isso. Jesus ele sempre teve essa necessidade, e é uma necessidade que nós temos também, mas muitas das vezes nós não agimos como tal. Muitas das vezes estamos enfrentando um problema, em vez de se retirar, de falar com Deus, de ter um particular com Deus, buscar a força em Deus, nós queremos resolver de qualquer maneira. E quantas pessoas que, ao tentar resolver uma situação, acaba piorando ainda, porque se estamos fora da palavra, às vezes nós vamos tomar determinadas atitudes, decisões, que, como eu disse, em vez de melhorar, de resolver o problema, pode piorar. Quantos casos de pessoas que, por muitas das vezes, pelo impulso, por querer resolver logo um problema, acabaram se perdendo e, como eu disse, ficou até pior do que estava. Mas Jesus, ele sempre chegava diante do Pai, ele sempre nos ensinou isso. Aqui no mesmo livro de Marcos, só que no capítulo 6, vamos dar uma olhada? Marcos, capítulo 6 agora,
está no capítulo 14, nós vamos para o capítulo 6, o versículo é o 45. Marcos 6, 45, que diz assim: E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estavam endurecidos. Então, presta atenção, Jesus ele pede para que os discípulos atravessem para outra banda do mar, enquanto ele fica ali em comunhão e oração a Deus. Olha a importância de estar em comunhão com Deus. Jesus, por estar em comunhão, por estar sempre buscando a oração, sempre buscando no Senhor, ele sempre estava preparado, para as dificuldades. E a Bíblia diz que os discípulos enfrentando uma tempestade, o barco já estava para afundar, Jesus aparece andando sobre as águas, ele entra no barco, aquela tempestade acalma, e ele pôde livrar naquele dia os discípulos. O que Deus falou ao meu coração, com essa passagem aqui? Entenda bem, a importância de estar, como eu disse há pouco, em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, você tem condições de ajudar o próximo, de ajudar aquele seu familiar. Você tem uma palavra, a sua oração é ouvida por Deus. Você sabe o que você está fazendo, o que precisa ser feito, para resolver um problema, uma solução, para ter uma solução, melhor dizendo, de um problema que talvez você ou um familiar seu esteja enfrentando. É muito mais fácil quando estamos em comunhão com Deus, porque o Senhor nos garante a vitória e nos dá totais condições para vencer qualquer tipo de problema, de dificuldade. Então Jesus estava em comunhão, mas ele se retirou para orar. Olha, o próprio Jesus, se retirou para orar. Já os discípulos ficaram com medo, assustados, e quando Jesus aparece, eles pensam até que é um fantasma, de tão assustado que eles estavam. Olha para você ver como é importante estar bem com Deus, estar em comunhão. Quem está em comunhão com Deus, confia em Deus, tem a certeza da vitória, não tem medo do que possa acontecer, porque sabe que o Senhor está contigo. Então, é importante ter esse momento com Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, agora para a gente fazer a oração, Atos, capítulo 10, versículo de número 38, que diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a Bíblia diz assim que o Senhor Deus ungiu o seu Filho Jesus com o Espírito Santo e com a virtude, com o poder, A Bíblia diz: pelo qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, nós precisamos buscar essa comunhão com Deus para que Ele possa nos ungir. Que quando você orar por você ou pelo seu familiar, que o Senhor possa responder a sua oração, que o mal não resista e bata em retirada. Irmãos, fique com essa palavra no teu coração. É importante ter um momento de comunhão com Deus, como diz a palavra, entrar no quarto em secreto ali, falar com o Senhor, entrar na presença dEle, só você e Deus. Às vezes a gente tem que sair um pouquinho da situação, do problema, buscar uma direção de Deus, a força de Deus e retomar para a batalha, para vencer. Eu não sei como você se encontra, talvez você diga: pastor, já estou cansado. É luta, luta, luta e eu não consigo vitória, e é tantos problemas na minha casa, na minha família, eu não sei mais o que fazer. Acredito que está faltando esse momento com Deus. Entra na presença de Deus. A Bíblia fala de um homem chamado Asaf, no Salmo 73, a Bíblia diz que ele chega a dizer que os pés deles quase se escorregaram, quase que ele deixa a presença de Deus. Ele estava focado, naquilo que o ímpio tinha, e a Bíblia diz que quase que ele se perdeu. Mas antes mesmo que acontecesse o pior,
a Bíblia diz que ele entrou no santuário do Senhor, na presença de Deus. E ali Deus mostrou para ele o fim dos ímpios, né? E ele pôde enxergar e entender que o lugar que ele estava, a posição que ele estava, era melhor, que era na presença de Deus. Então é importante entrar diante de Deus, é importante estar em comunhão com Deus, esteja sempre em oração. E como eu disse, né, é importante às vezes se retirar, sair um pouquinho, deixar o problema um pouquinho de lado, para buscar em Deus, e Deus com certeza Ele vai te fortalecer, como fortaleceu o próprio Senhor Jesus. Ele vai te dar a sabedoria, a condição, a força para você lutar e conquistar em nome de Jesus. Amém? Pega aí o copo com água, se você, né, preparou. Se não, fecha os teus olhos, eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós entramos diante de Ti, da Tua presença nesta hora. Meu Deus, eu uso da autoridade do Teu nome, eu peço que o Senhor alcance cada vida que está participando neste momento, através desse vídeo, Pai. Visita agora com o Teu poder, toca agora, meu Deus, passa do alto da cabeça, a planta dos pés, na vida da esposa, do marido, do pai, da mãe, dos filhos, dos netos, sobrinhos, das noras, dos genros, Pai, enfim, toda a família seja visitada agora. Meu Deus, se tem alguém enfermo, se tem alguém, meu Deus, no vício, perturbado, passa o Teu poder agora. Eu digo, Satanás, pega tudo que é seu, espírito de briga, de desavença, de confusão, sai desta casa, abandona este lar, em nome de Jesus. Pai, coloca o Teu poder e a Tua unção nesta água, consagra, no momento que esta pessoa tomar, que ela receba a Tua bênção, em nome de Jesus. Beba agora num ato de fé desta água e toma posse do seu milagre. Graças a Deus, fique com essa palavra, fique com essa bênção, que Deus te alcance e te abençoe hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus.